Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhora Presidente, eu sou um homem da Amazônia, não só porque sou um deputado federal pelo estado do Amazonas, mas porque nasci no Amazonas. Sou filho de um ribeirinho, sou filho de uma família de retirantes de Quixeramobim, que foram parar no interior de Parintins, hoje em Amundá, e com muita luta, muito trabalho, muito estudo, conseguiram criar os seus filhos. Eu acompanhei essa semana uma polêmica que é mundial. 29 fundos de investimentos internacionais publicaram uma nota, encaminharam essa nota para 9 das embaixadas, das principais embaixadas brasileiras no mundo, notadamente para a embaixada brasileira no Japão, nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, criticando a postura do atual governo no que diz respeito à postura ambiental, à defesa do meio ambiente e à defesa dos direitos humanos. Eu quero separar aqui a minha fala em duas partes. A primeira delas é, como homem da Amazônia, confirmar que a política ambiental do atual governo e que a política de proteção aos direitos humanos do atual governo é digna de restrições de todo brasileiro, toda brasileira séria e de organismos internacionais que entendem que os recursos devem circular no mundo em países que respeitam os valores democráticos, que respeitam a proteção do meio ambiente e que respeitam os direitos humanos. No entanto, senhora Presidente, senhores deputados e deputadas, no conjunto da carta apresentada às embaixadas, os fundos internacionais utilizaram um parágrafo para tratar do tema regularização fundiária, fazendo referência à medida provisória 910, que no entendimento deles agora foi transformado no projeto de lei 2633. E eu quero aqui, por dever de ofício, como amazonense, como brasileiro, corrigir profundos equívocos do conteúdo da carta, que são consequência de profundos equívocos no debate desse tema na regularização fundiária. O primeiro deles é que o texto do PL 2633 do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é completamente diferente do texto da medida provisória 910. Portanto, a crítica à medida provisória 910, refletida no PL 2633, é equivocada, porque os textos são completamente diferentes, e eu destaco 3 itens que já demarcam o campo da diferença da medida provisória 910, que caducou, para o PL 2633. O primeiro deles, a medida provisória 910 autorizava a titulação da terra, a vistoria do INCRA, por sensoriamento remoto, em imóveis até 15 módulos fiscais. O deputado Zé Silva rebaixou para imóveis até 6 módulos fiscais. E módulos até 6 módulos fiscais simbolizam 43% de todos os pedidos de titulação do INCRA e mais de 109 mil imóveis no Brasil, dos quais 75.450 têm menos de um módulo fiscal. São minifúndios. Segunda questão, a MP 910 propunha como marco temporal de ocupação a mudança do texto anterior da Lei do Terra Legal de 2008 para 2012. O texto do deputado Zé Silva mantém o marco temporal da Lei do Terra Legal em 2008.
E terceiro e fundamental aspecto, o texto da medida provisória, ele dava prioridade no processo de licitação para as terras ocupadas após 2011 para o invasor. E o texto do deputado Zé Silva retirou essa prioridade e terras ocupadas a partir de 2011 irão para leilão sem prioridade. Mas tem mais alguns aspectos no texto que precisam ser esclarecidos para o povo brasileiro e para a comunidade internacional. Diz o texto: legalizar a ocupação privada de terras públicas majoritariamente concentradas no Amazonas. A Constituição de 1988 já autoriza a titulação de terras públicas. A Lei do Terra Legal de 2009 confirma a titulação de terras públicas. Porque titular uma terra pública numa área remota da Amazônia, por exemplo, é muito mais seguro do que deixá-la sem dono, posto que a União não tem condições de fazer a fiscalização no vasto território nacional brasileiro. Diz ainda o texto que vai favorecer ainda mais a ocupação de terras públicas. Não vai favorecer por um motivo simples. O marco temporal é 2008. Só tem direito à titulação com desconto quem ocupou a terra até 2008. E isso é muito significativo, porque se mudasse para 2012, nós estaríamos dando uma mensagem de que podia continuar ocupando, porque mais na frente nós teríamos um novo marco temporal. E o deputado Zé Silva foi muito firme quanto a isso, e o nosso relatório reafirmou esse objetivo. Vai estimular, segundo a carta, um desmatamento generalizado. Não! Pelo contrário, vai estimular o reflorestamento por um motivo simples: para pedir a titulação da terra, para ter acesso ao título da terra, você tem que ou comprovar que preservou a reserva legal, que no meu Amazonas é de 80% do imóvel, ou recompor a reserva legal. Portanto, só vai ter o título da terra quem recompor a reserva legal. Isso não vai desflorestar a Amazônia, isso vai reflorestar a Amazônia. Não dá para nós especularmos com o que não está no texto da lei. O texto da lei é claro, é condição para a titulação a recomposição da reserva legal se ela tiver sido invadida. E mais, por fim, um outro equívoco do texto dos fundos internacionais: vai minar o direito de indígenas e de comunidades tradicionais. O texto é o inverso absoluto. O texto diz expressamente que a vedação de titulação de imóveis em terras indígenas, quilombolas ou unidade de conservação está expressamente vedada a titulação. Ah, mas tem terras indígenas, quilombolas que estão em processo de legalização. O texto é claro: se estiver em processo de legalização, suspende a titulação, vai para a Câmara de Julgamento de Conflitos Fundiários em Terras da União e só depois decide se legaliza ou não. Mas para ser definitivo nesse tema, deputado Juscelino, o reconhecimento de uma terra como terra indígena, ainda que exista alguém titulado dentro daquela terra, ele perde o título. Isso é constitucional. Então é preciso nós esclarecermos que o que está em debate é a possibilidade de dar o título de terra para 109 mil pequenos proprietários, pequenos produtores brasileiros. A condição para ter o título é provar a posse mansa, pacífica e produtiva. Tem que demonstrar que produz. Hoje, o Brasil tem compromisso, a média do povo brasileiro tem compromisso com a preservação do meio ambiente. O agronegócio já tem clareza de que preservar o meio ambiente é instrumento fundamental para a viabilidade e pujança do agronegócio brasileiro no mercado internacional.
E a Lei 2633 é o inverso do que está sendo dito no senso comum. Ela é um instrumento fundamental para proteger o meio ambiente, proteger comunidades tradicionais e, acima de tudo, garantir o título da terra e fomento para pequenos produtores rurais e agricultores familiares. Muito obrigado, senhora. Obrigada, deputada. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação.